Olá a todos, como vão vocês? Iniciando aqui mais uma aula do professor Daniel, pela Escola Biotech. Sou enfermeiro de lá e eu gostaria de hoje tratar de um assunto que é muito importante do ponto de vista de saúde pública, que é o infarto agudo do miocárdio e a insuficiência cardíaca congestiva, que na maioria das vezes a insuficiência cardíaca congestiva ela é um resultado do infarto agudo do miocárdio. Agora, o infarto ele não acontece do nada, ele sempre tem uma causa, né? E aí a gente vai falar sobre as causas do infarto, vamos falar também sobre formas de diagnosticar o infarto, sinais e sintomas, da mesma forma faremos da insuficiência cardíaca congestiva. Já peço que vocês anotem tudo que vocês considerarem importante dessa aula, para que vocês não se percam em seus estudos, ok? Então aqui nós temos mais uma vez o nosso coração, e aí, como vocês podem perceber, a gente já sabe então que o coração é uma bomba, né? Já falamos isso em aulas anteriores, e já falamos também que o nosso coração ele precisa de nutrientes para ele também, como um órgão, como qualquer outro órgão, ele precisa de nutrientes chegando até ele. Então, como vocês podem perceber, ele tem vários vasos sanguíneos aqui, que estão em volta desse coração, ao redor desse coração. E esses vasos sanguíneos, eles são chamados de artérias coronárias, né? Por que coronárias? Porque eles formam uma coroa em volta do coração, não é? Assim como o coronavírus tem esse nome de coronavírus, porque ele tem uma espécie de coroa, né? Então, sempre ao lado de cada uma dessas artérias, a gente vai ter também veias. Nesse caso aqui não aparece, mas nós temos também veias. Então, essas artérias elas ficam posicionadas em sulcos, né? E elas têm a função de levar oxigênio e nutrientes através do sangue para o músculo cardíaco chamado de miocárdio. Quando, por algum motivo, este oxigênio e esses nutrientes não chegam até o tecido muscular do coração, o miocárdio, nós temos o que nós chamamos de infarto agudo do miocárdio. E isso gera a gente chama então, quando não chega o sangue, de isquemia. E essa isquemia gera a morte tecidual, e a morte tecidual gera a incapacidade de contratilidade do coração. Claro que isso vai depender da área em que foi afetada por esse infarto agudo do miocárdio. Então, para a gente começar, eu quero falar de uma patologia chamada aterosclerose. Não confundam aterosclerose com arteriosclerose, que nós vamos falar das duas nessa aula, tá? A aterosclerose, gente, ela é uma doença causada pela ingestão de gorduras saturadas, tá? Gorduras que fazem mal para o nosso organismo. Vocês vão identificar ela através de exames em um nome chamado LDL ou VLDL. Tá? O que vem a ser LDL ou VLDL? São lipoproteínas de baixa densidade, tá? Sendo que a LDL é lipoproteína de baixa densidade e a VLDL é de muito baixa densidade. Vem da sigla em inglês, né? No caso do VLDL, né? Very Dense Lipoprotein. Ou, no caso do LDL, Low Density Lipoprotein. E a gente tem o HDL. O HDL é bom. Na verdade, o HDL ele tem a função de recolher o LDL e o VLDL e levar embora essas gorduras ruins, limpando os vasos sanguíneos. Agora, o que a gente consegue perceber nessa imagem aqui? A gente consegue perceber que tem várias células sanguíneas passando pelo interior de um vaso sanguíneo, certo? E neste vaso sanguíneo nós temos essa camada interna aqui que é chamada de endotélio vascular, certo? E entre o endotélio e exotélio vascular nós temos aqui gordura, certo? Essa gordura nós vamos chamar de ateroma. Então isso é uma placa de ateroma, por isso que é chamado de aterosclerose. Então essa placa de ateroma, ela cria uma lombada no interior do vaso sanguíneo, impedindo que os nutrientes
né, e o oxigênio cheguem através das células lá no nosso tecido do coração. E esse impedimento ele faz com que gere a isquemia. Mas como assim? Como isso acontece? Então, o sangue ele tem que passar livremente no interior dos vasos sanguíneos. Quando nós temos esse impedimento aqui, o que acaba acontecendo? Existe uma ruptura do endotélio vascular. Existe um rompimento do interior desse vaso sanguíneo. E aí gera um processo de coagulação. E esse processo de coagulação ele vai fechar completamente aqui, impedindo que o sangue chegue até onde ele deve chegar e nutra o nosso coração, tá bom? No caso aqui, eu estou usando como exemplo o coração porque nós estamos falando de IAM, mas isso serviria para qualquer outro órgão, como por exemplo o nosso cérebro. No caso aí, nós teríamos um acidente vascular encefálico isquêmico, tá? Que não é o caso, a gente está falando de infarto agudo do miocárdio, porque estas células esse sangue, não está chegando até o tecido cardíaco, até o miocárdio. Então, este é um dos motivos, e é normalmente o mais comum motivo de infarto agudo do miocárdio, seria a arteriosclerose. Então, ela está relacionada ao aumento dos colesteróis totais, né, e suas frações. Está relacionado também aos triglicerídeos, também quando os triglicerídeos se tornam, são moléculas de açúcar que se tornam gorduras, tá bom? Falando a grosso modo. E aí a gente tem a formação dessas placas de ateroma impedindo que o sangue chegue até o tecido. Agora, prestem atenção numa coisa. Vocês já ouviram falar que pessoas que têm colesterol alto tomam anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários, para ser mais exato? Exemplo, a gente tem o AS, aí, o ácido acetilsalicílico. Por que essas pessoas tomam AS? Elas tomam porque a formação do coágulo que vai interromper o fluxo sanguíneo, então lembra que eu falei que quando rompe o vaso sanguíneo por dentro, forma-se um coágulo. Isso se inicia, então, esse processo de coagulação se inicia com a agregação das plaquetas, tá? Plaquetas são pedaços de células que iniciam o processo de coagulação. É aquela mesma que fica baixa quando a gente está com dengue, tá? Então, quando as plaquetas elas começam a se aglomerar, é o primeiro processo ali para que a gente comece uma coagulação. Então, se nós impedirmos que essas plaquetas se aglomerem, nós também, de certa forma, impedimos que se forme um coágulo. Então, para pessoas que já têm essa lombada aqui diagnosticada, né, então elas já têm a aterosclerose, indica-se que elas tomem o ácido acetilsalicílico para impedir a formação desses coágulos que servirão como um êmbolo, impedindo ali de o sangue chegar até o tecido, gerando isquemia. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que este medicamento, né, o ácido acetilsalicílico, ele pode gerar hemorragias também, então ele tem que ser dosado de acordo com a indicação médica, ok? Então existe a necessidade de uma prescrição médica. Então, olha só, a gente tem aqui um vaso sanguíneo sem nenhum tipo de comprometimento, ainda falando de aterosclerose. Aqui nós temos uma pequena formação de uma placa de ateroma, e aqui nós temos uma formação bilateral aqui de uma placa de ateroma, impedindo ali que o sangue passe. Então nós temos essa imagem aqui, ela vai ser representada desta forma aqui, com a representação da luz do vaso. Então aqui, ó, nós temos uma artéria completamente livre para a passagem do sangue, não é isso? Aqui a gente tem a formação da aterosclerose na parte superior, aqui, ó, tanto superior como inferior, e aqui ainda num caso crítico aqui, né? Aqui já chega a ter cerca de 80% da artéria obstruída, da oclusão do vaso. Agora imagina se acontece um coágulo aqui. Então, isso aqui é isquemia na certa, tá bom? Isso é questão de tempo. Agora, como que a gente tira isso daqui? Primeiro a gente tem como impedir a formação, e impedir a formação é com uma ingestão de
alimentos saudáveis. Então, menor ingestão de gordura animal, menor ingestão de gorduras trans e saturadas, ok? Então, o que vem a ser uma gordura saturada, por exemplo? Já falei agora, a gordura, o lipídio, né, que ele é ingerido através dos animais. Exemplo, gordura na carne, né, o leite, o queijo, os queijos, né, aqueles queijos, quanto mais amarelo, mais gordinho ele é. Então, a gente também pode considerar aí, tá, a nata como gordura, a margarina e a manteiga. No caso da margarina, ela não é de origem animal, no entanto, ela é super saturada, tá bom? Porque ela é o que a gente chama de hidrogenada, ela é colocada hidrogênio para que ela fique daquela forma, com aquela textura. Nós temos também alguns exemplos, como a banha do porco, sabe, que o pessoal usa para fazer salgados. Tudo isso daí gera um aumento da placa de ateroma. Agora, o óleo de cozinha ele não é por si só nocivo ao nosso organismo. No entanto, quando a gente aquece o óleo de cozinha, bem como o azeite de oliva, ele se torna um risco, tá bom? Então, a ingestão ali do óleo de cozinha e do azeite de oliva, quando aquecidos, ela é contraindicada, tá bom? Outra coisa importante a se dizer é que essa situação de uma placa de ateroma, tá? Com a formação de uma placa de ateroma, associado a uma hipertensão arterial, isso pode também ter consequências graves para o coração ou para o cérebro, tá bom? Eu estou falando aqui de órgãos-alvos, mas outros órgãos também sofrem com estas condições. E a gente tem ali uma condição ainda, uma outra condição que pode ser associada a essa condição, tá? Que é a arteriosclerose. Então, o que ele vem a ser? Ele vem a ser uma destruição progressiva da musculatura que reveste o vaso sanguíneo. Então, aqui não é gordura, né? Na verdade, a musculatura está sendo lesionada, fazendo também uma lombada, gerando um problema muito semelhante. É comum isso daqui acontecer em pessoas que são tabagistas, ou seja, fumantes. Então, para os fumantes, isso aqui é uma situação muito comum, tá? Então, vamos lá. Então, vamos pensar um pouquinho. Se você gosta de comer carne gordurosa ou comidas com gordura, se você tem pressão alta e se você tem diabetes, porque o diabetes ele entra por causa do triglicerídeos, por causa da condição de aumento dos triglicerídeos. Então, se você tem essas três condições, você não pode fumar. É mais ou menos isso. Então, a gente tem que diminuir fatores de risco. Então, gente, diminui a ingestão de gorduras saturadas, diminui a ingestão de açúcares e também quando a gente fala açúcares, tá? A gente considera todas as farinhas, tá bom? Do que tem a ver com moléculas de glicose, tá? Diminuindo também não pode, né, na verdade, o tabagismo, tá? Quando a gente é tabagista, a gente ainda forma essa outra condição aqui, que associada às demais pode ser um risco muito grande, gerando aí um infarto agudo do miocárdio. Então aqui, olha só, nós temos uma artéria coronariana e aqui um bloqueio da artéria coronariana, certo? Então aqui, ó, foi onde houve o bloqueio, o sangue não chegou até essa área do coração, aqui a gente está bem no ventrículo esquerdo, né? Então a gente fala aqui de músculo cardíaco, que é o miocárdio, e aí, neste momento, esse paciente está sentindo essa dor em forma de aperto no peito, em forma de peso no peito, é um dos sintomas, né, tá? que a gente pode ter, que é a angina pictoris. Ele pode ter dor epigástrica, ele pode ter dor no mento, na região do mento, tá? Ele pode ter dor nos membros superiores, é mais frequente no membro superior esquerdo, tá? É mais frequente no membro superior esquerdo. E aí, essa situação, quando ocorre, esse paciente ele já tem que automaticamente ser considerado. Você não sabe o que ele tem, mas quando ele apresenta esses sintomas, a gente já começa a desconfiar de um infarto agudo do miocárdio, tá? Então, já pode começar a gerar
esse infarto pode começar a gerar uma insuficiência cardíaca. E essa insuficiência cardíaca pode gerar algumas consequências graves para esse paciente. Então, esse paciente aqui, ele vai ter que diminuir os esforços dele para a gente não aumentar ainda mais a lesão desse coração, tá? E imediatamente, esse paciente vai começar a ser tratado como um cardiopata, independente se foi diagnosticado isso ou não. Depois, se caso não for confirmado o infarto, a gente começa a tratar, começa a pesquisar o que foi para tentar descobrir a melhor forma de tratá-lo, tá bom? É importante nós dizermos que, associado a esses sintomas ali, que sintomas mais podem aparecer? Então, progressivamente pode começar a aparecer cianose, tá? Iniciando pelas extremidades, então a ponta do nariz, os lábios, a ponta dos dedos, tá? Cansaço, uma sensação de cansaço, tá? Então, inicialmente são esses os sintomas do infarto agudo do miocárdio. Tudo bem? Como pode ser diagnosticado esse infarto? Então, acabei de falar das condições clínicas, onde a gente encontra esses sintomas. Mas esse infarto agudo do miocárdio ele também pode ser diagnosticado através de um eletrocardiograma, tá? Por que o eletrocardiograma? Vocês vão entender ali no final da aula que nós temos alguns centros nervosos no coração que mandam estímulos elétricos para o coração. Quando esse estímulo elétrico ele deveria chegar em uma região, mas ele não chega, ele é impossibilitado de chegar porque um pedaço do coração morreu, ou seja, teve um infarto, a gente consegue perceber isso no eletrocardiograma. Isso a grossíssimo modo para tentar fazer vocês entenderem. Outra forma também é com a colheita dos exames de sangue, para que nós possamos diagnosticar o infarto agudo do miocárdio. Que exames são esses? São as enzimas cardíacas, tá? O CKMB e a troponina I e T. O CKMB ele não fecha diagnóstico, tá bom? Porque se o paciente, por exemplo, tiver feito um exercício físico, ele pode ter rompido algum nervo, um músculo, perdão, e aí quando ele rompe esse músculo também pode liberar o CKMB, não necessariamente sendo o coração. Pode ser um bíceps, tríceps, um deltoide, tá bom? Qualquer outro músculo do corpo que apareceria essa enzima cardíaca. No entanto, a troponina I e a troponina T, elas são sugestivas de infarto agudo do miocárdio, podendo fechar diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico é feito por um médico, tá? Sempre por um médico. Nós temos aqui, então, um infarto agudo do miocárdio. Então, essa seria a região onde houve a isquemia e aí onde houve a lesão do coração. Então, aqui diz, tecido cardíaco lesionado devido à interrupção do fluxo. Então, isso é isquemia. Então, gera uma lesão pela interrupção do fluxo sanguíneo. Então, esse coração ele foi lesionado e aqui começa a gerar uma necrose. O que acontece com esse coração quando ele necrosa? Esta área do coração morre e não se recupera. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as pessoas dizem que esse coração pode se recuperar. Não. O que acontece é que outras fibras ao redor começam a fazer função dela, desde que não seja uma área muito grande. Mas esta área morta, ela infelizmente não vai mais ter poder de contratilidade. O que vai acontecer aqui, ela vai ser revestida, vai ser refeita por um tecido conjuntivo. E esse tecido não tem função de contratilidade, ele não tem função, tá bom? E olha aqui então, aqui a gente tem uma placa de ateroma, então o fluxo sanguíneo estava chegando aqui, foi interrompido, tá? Aqui teve uma obstrução de 100%, tá bom? E aí o sangue não chegando, gera infarto agudo do miocárdio, aqui de novo um ventrículo esquerdo, o que seria uma consequência grave aqui, tá bom? Nós estamos aqui falando sobre uma artéria coronariana, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos continuar. Então aqui agora a gente vai falar de como o coração, relembrar como o coração funciona. Aqui a gente vai falar do ventrículo esquerdo, tá? A nossa ênfase aqui vai ser o ventrículo esquerdo. Então, para vocês entenderem, a contração do ventrículo esquerdo leva o sangue através da artéria aorta para o corpo inteiro, tá? E o relaxamento desse coração faz com que o sangue chegue através do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo.
Agora entenda uma coisa, se esse coração perder força de contratilidade, lembra que aqui tinha uma lesão? Então se ele perde força de contratilidade, ele não vai conseguir mandar muito sangue para o corpo. Consequentemente, vai voltar pouco sangue para esse coração. Se voltar pouco sangue para ele, ele vai ter que bater mais rápido, ele vai ter que contrair, entrar em sístole muito mais rápido. Por que isso? Porque se ele entrar em sístole rapidamente, ele vai conseguir compensar o débito cardíaco diminuído, e isso aqui já seria uma insuficiência cardíaca. Então, um dos sinais clássicos da insuficiência cardíaca é o aumento da frequência cardíaca, tá? Quando a gente tem um paciente que constantemente ele está com taquicardia, com aumento da frequência cardíaca, a gente já começa a desconfiar de uma insuficiência cardíaca. E essa insuficiência cardíaca ele pode gerar uma insuficiência cardíaca congestiva, que é uma outra doença. O que vem a ser a insuficiência cardíaca congestiva? É quando o sangue ele não consegue chegar em todos os tecidos, principalmente nas extremidades, sendo que ele fica mais concentrado ali, né, nos órgãos próximos ao coração. E isso começa a gerar lesão nesses órgãos que ficam encharcados e lesão naqueles que não recebem nutrientes. Então a gente vai ter ali, por exemplo, muita secreção pulmonar, a gente vai ter edema de membros inferiores, cianose de extremidades, o paciente vai ficar facilmente dispneico, porque qualquer esforço físico ele vai sentir a necessidade da chegada do oxigênio que não vai chegar através das células do sangue, né? No caso as hemácias, os eritrócitos. Então a gente vai ter um problema ali bem grave para esse paciente e é uma situação irreversível, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre a parte rapidamente, tá? A gente vai fazer uma aula bem rápida sobre a parte de condução do nosso coração. Então nós temos aqui, ó, bem aqui no átrio esquerdo, perdão, no átrio direito, nós temos aqui o nó ou nodo sinusal ou sinoatrial. O que vem a ser isso? É um centro nervoso, tá? Que quando o coração recebe o sangue na câmara aqui, nessa câmara no átrio direito, ele dispara um potencial elétrico, tá? E este coração, e esse nódo sinoatrial, que é o principal marca-passo do nosso coração, ele vai iniciar um potencial de ação que vai fazer com que o coração possa inteiro se contrair, só que não de uma vez só. Então, primeiro nós teremos o átrio direito, tá? Posteriormente ali o átrio esquerdo e quase que concomitantemente nós vamos ter ali o septo interatrial, né, que é bem o meinho ali, interventricular também em contração. E posteriormente a parte lateral do coração vai contrair, tá? Então, o início disso acontece através do nódo sinusal. Posteriormente, nós temos aqui o nódo átrio-ventricular, que ele fica exatamente entre os átrios e os ventrículos, tá? Fica exatamente entre os átrios, a parte superior do coração, e os ventrículos, a parte inferior do coração. Então, vai iniciar aqui no nódo sinoatrial, o nódo sinusal, vai correr esse impulso elétrico até o nódo átrio-ventricular, e ele vai dar sequência a esse potencial de ação, continuando essa carga elétrica que vai poder ser percebida através do eletrocardiograma, tá? Então, ali nós temos o feixe de His, que ele fica exatamente no septo interventricular, tá? Fazendo com que esse impulso continue seguindo. Posteriormente, ele segue para as fibras de Purkinje, tá? Para as laterais do coração. No caso do ventrículo esquerdo aqui, nós temos um pouco mais de fibras do que no ventrículo direito, que é menor e tem uma força de contratilidade também menor. Tá bom? E aqui nós temos toda a parte elétrica do coração sendo representada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.